Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de instrumentação e controle referente aos medidores de vazão, de pressão, voltados ao efeito Coriolis e ao vórtex. Olá, vamos falar um pouco sobre os medidores de vazão do tipo vórtex e Coriolis. Os medidores especiais de vazão do tipo vórtex são utilizados na medição de vazão de líquidos de baixa viscosidade, gases e vapor, saturado e superaquecido. Os medidores vórtex se caracterizam pela ausência de partes móveis em contato com o fluido, baixa perca de carga e uma boa exatidão em suas medições. São medidores baseados na perturbação gerada por um fluido, quando este passa por um obstáculo no percurso do fluxo. O vórtex é caracterizado quando o fluxo encontra um obstáculo fixo. Ao passar por esse obstáculo, ocorre um turbulonamento. Uma configuração de obstáculo pode ser observada no croquis abaixo, cuja forma é comum neste tipo de equipamento. Quando o anteparo de geometria definida é colocado de forma a obstruir parcialmente uma tubulação em que se escoa um fluido, ocorre a formação de vórtices, que se desprendem alternadamente de lado do anteparo. Este fenômeno é muito conhecido e demonstrado em todos os livros de mecânica dos fluidos, como podemos ver na imagem acima. O funcionamento do medidor vórtex tem como base na medição da velocidade do fluido através da quantidade de vórtices formadas, quando o líquido passa por um pequeno objeto estático que cruza o interior do tubo. Um sensor localizado após esse objeto, que pode ser piezoelétrico, magnético ou sônico, monitora continuamente os vórtices gerados, enviando um sinal que será processado por um circuito eletrônico microprocessado. Com isso, conhecendo a seção transversal do tubo e a velocidade do fluido, podemos determinar a vazão. Os medidores vórtices possuem capacidade para muitas aplicações, pois são flexíveis nas medições de líquidos, gases e vapores. Contudo, os medidores vórtices são amplamente utilizados em medidas de vazão de vapor, pois podem realizar essas medições a elevadas temperaturas, acima das exigidas em muitas aplicações. Agora vamos falar um pouco sobre os medidores por efeito Coriolis. É um instrumento que tem grande aplicabilidade desde a indústria alimentícia, farmacêutica, química, papel, petróleo, dentre outros. Sua medição independe das variáveis de processo, densidade, viscosidade, condutibilidade, pressão, temperatura e perfil do fluido. O medidor Coriolis possui dois componentes, tubos de sensores de medição e o transmissor, como podemos ver na imagem abaixo. Os tubos de medição são submetidos a uma oscilação e ficam vibrando na sua própria frequência natural, a baixa amplitude, quase imperceptível a olho nu. Quando um fluido qualquer é introduzido no tubo em vibração, o efeito Coriolis se manifesta causando uma deformação, isto é, uma torção, que é captada por meio de sensores magnéticos que geram uma tensão em formato de ondas senoidais. As forças geradas pelos tubos criam uma certa oposição à passagem do fluido na sua região de entrada, região da bobina 1, e em oposição auxiliam o fluido na região de saída dos tubos. O atraso entre esses dois lados é diretamente proporcional à vazão mássica. Uma termorresistência, ou RTD, é montado no tubo, monitorando a temperatura deste, a fim de compensar as vibrações das deformações elásticas sofridas com oscilação da temperatura. Um objeto que se move no sistema de coordenadas com visão angular sofre a ação de uma força de Coriolis, proporcional à massa e às velocidades, tanto do objeto quanto da angular do sistema. Essa força é perpendicular às referidas velocidades. Nos dispositivos de Coriolis, o fluxo é dividido. Com isso, uma pequena fração desse fluido é forçada a passar através de dois tubos curvos de pequeno diâmetro, posicionados paralelamente. Os tubos são submetidos a uma vibração por um dispositivo a eles acoplado. Como os tubos vibram, oscilam em duas direções e não giram, a magnitude e direção da velocidade angular se alteram. Com isto,
cria-se uma força de Coriolis cíclica alternante. Sendo o tubo elástico, a força de Coriolis induzida pela massa produz pequena deformação elástica no tubo, a qual é diretamente convertida na vazão mássica. Aqui podemos ver imagens de algumas formas geométricas que esses dispositivos do tipo Coriolis podem ser fabricados, de acordo com a sua utilização. Então é isso. Boa noite, meu nome é Thales e eu vou falar um pouco sobre medidores de vazão de massa. Iremos falar agora sobre os medidores de vazão de massa. Os medidores de vazão de massa, existem inúmeros deles que utilizam no movimento mecânico mesmo, o meu fluxo do fluido passando dentro desses tubos ou daqueles elementos de vazão ou dos elementos mecânicos para conter esse fluido para que venha a ocorrer a medida. Nós vamos delimitar este assunto somente para o medidor de vazões eletrotérmicos do tipo de camada limite. Esse é o tipo construtivo básico que obedece esses medidores de vazão. Nós temos um tubo liso em que ocorre o fluxo de massa. Nós temos dois elementos sensores A e D, a montante e a jusante, para que venham fazer as medidas do posicionamento do fluxo à medida que ele vem se distribuindo de temperatura na parede do fluido. Ele representa, assim, um diferencial de temperatura. São esses elementos sensores que indicam a minha temperatura. Esses elementos sensores, eles transmitem uma informação, claro, para que venha a ser interpretada ou compreendida de maneira confiável pelo operador, Esses elementos sensores podem ser termopares, termistores, enfim, aqueles aos quais nós estamos habituados. Pois bem, os medidores de vazão do tipo massa, ou medidores de vazão de massa, eles basicamente têm um fluxograma que obedecem os medidores de vazões eletrotérmicos. Se são eletrotérmicos, eles têm que transmitir essa informação elétrica para um módulo que seja interpretável, como eu disse anteriormente, Nós temos uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação, geralmente, ela é elétrica, que aciona um impulsor. Esse impulsor ele vai para a roda sensora e acoplador magnético. Esse conjunto de impulsor, roda sensora e acoplador magnético, eles indicam um sensor da posição angular. Esse sensor de posição angular indica basicamente o elemento rotativo de que se trata o meu medidor de vazão de massa de fluxo axial. E o medidor de vazão de massa de fluxo axial, um dos mais conhecidos, são as turbinas. Mas, dando continuidade, nós temos um amplificador de sinal, que também é alimentado por uma fonte elétrica, e ainda assim ele vem, e no final, na verdade, ele indica uma informação que seja interpretável pelo operador, ou seja, o impulsor capta a informação do meu fluido em movimento, passa por essa roda sensora ela transmite a informação para o acoplador magnético, em que ele está interpretando o sensor de posição angular, está sendo interpretado pelo sensor de posição angular, amplifica o tipo de sinal, que é alimentado por uma fonte elétrica, e demonstra no indicador ou registrador a informação. O princípio de funcionamento de um medidor de vazão de massa de fluxo axial, dentre eles o mais conhecido, a turbina, nós iremos destacar esse medidor de massa de tipo turbina. O princípio de operação, na verdade, é muito simples, é semelhante ao funcionamento daquele fluxograma. Um medidor de vazão tipo turbina consiste basicamente de um rotor provido de palheta suspensa numa corrente de fluido por um eixo de rotação paralelo à direção do fluido. Ou seja, este fluido irá passar axialmente, irá rotacionar este rotor. O rotor é acionado pela passagem do fluido sobre as palhetas e indica um determinado ângulo dessas palhetas. Então, essa rotação gerada pelos fluidos no rotor indica uma velocidade angular. Essa velocidade angular é proporcional à velocidade do fluido. Se a velocidade angular é proporcional à velocidade do fluido, indica que a velocidade
do fluido e velocidade angular sendo proporcionais indicam a vazão de volume deste fluido, passando axialmente aqui. Aí, como disse anteriormente, um sensor do tipo magnético ou do tipo rádio de frequência, na parte externa, nós podemos ver aqui um sensor, ele sem contato, ou seja, ele está sem contato na parte externa do corpo medidor, que está realizando a medição, detecta o movimento do rotor. Como as palhetas do rotor são feitas de material magnético, à medida que cada uma passa próximo ao sensor, corta o campo magnético, ou seja, esse sensor está captando somente a rotação que está cortando o campo magnético que está medindo. Esse campo magnético é cortado, o que indica um pulso. Cada pulso significa uma sequência que representa uma pequena unidade de volume, e assim então é feita a medição volumétrica do meu medidor de vazão de massa, ou seja, passa o fluxo, rodou aqui, indicando uma velocidade, essa velocidade corta o campo magnético do meu sensor, esse meu sensor ele irá indicar esse corte representa uma pequena unidade de volume, né? E é assim que funciona o medidor de vazão do tipo turbina. Boa noite, meu nome é Amanda, eu vou apresentar para vocês sobre medidores de vazões eletromagnéticos e de deslocamento positivo. Pois bem, falaremos sobre medidores de vazão de deslocamento positivo. Medidores de vazão por deslocamento positivo também podem ser chamados de bombas volumétricas. Assim são chamadas porque deslocam uma quantidade fixa de volume de fluido por vez. E são a única tecnologia de medição de vazão para medir diretamente o volume do fluido que passa através de um medidor de vazão. Consegue-se isso prendendo-se a quantidade de fluido entre o componente rotativo encapsulado dentro de um compartimento de alta pressão. A velocidade rotativa do rotor é diretamente proporcional à taxa de vazão, uma das vezes que a vazão do fluido é a causa da rotação. Medidores de vazão mecânicos se baseiam na rotação para impelir um acoplamento magnético ou um trem de engrenagem diretamente conectado a um contador mecânico. Uma das principais vantagens de usar um medidor de vazão por dp é o alto nível de exatidão que ele oferece. A alta precisão dos componentes internos significa que as falhas nas vedações entre as faces são mínimas. Quanto menores essas falhas forem, maior será a exatidão. Somente o fluido que se desvia da vedação não é contado. Isso é conhecido como desvio ou deslizamento. Outra vantagem é a capacidade dos medidores de vazão de processar uma enorme variação de viscosidade. E não é comum constatar níveis mais altos de exatidão quando se processam fluidos de alta viscosidade, simplesmente devido à rotação de desvio. Apesar dos medidores de vazão por dp serem muito robustos, há limitações para o seu uso. Primeiramente, eles não devem ser usados para fluidos que contenham partículas grandes. As menores, que elas possam ser retiradas por filtragem antes do fluido entrar em compartilhamento de medição. Eles também não são adequados para aplicações em grandes quantidades de ar. Então, a quantidade de ar presentes dentro do fluido. Entretanto, eliminadores de ar devem estar disponíveis nessas aplicações. Outro fator que requer atenção é a queda de pressão causada pelo medidor de vazão por dp. Apesar de ser mínima, ela deve ser incluída nos cálculos do sistema. Bombas a pistão. Basicamente, o funcionamento de uma bomba a pistão envolve a movimentação de pistões e deslocamento de óleo hidráulico. Com isso, é possível
que ela auxilie na elevação de máquinas, a locomoção horizontal e jateamento líquido. O cilindro é preenchido com um dado volume de óleo e o pistão é responsável por empurrar ou sugar esse óleo. Ao se movimentar para cima, uma válvula é aberta para entrada de líquido. Ao se movimentar para baixo, uma válvula de saída é acionada para liberar o líquido, fazendo com que ele saia com uma alta pressão. É de suma importância ressaltar que, além da capacidade volumétrica, a capacidade de deslocamento e do tipo de controle, há necessidade de levar em considerações alguns fatores. A bomba de pistão pode possuir reguladores de pressão, o que pode ser um item indireto de segurança. Bombas rotativas. A bomba rotativa consta de uma parte móvel girando dentro de uma carcaça e a rotação da parte móvel cria uma cavidade onde o líquido é transportado da sucção para a descarga, por efeito do empurrão dado pelo elemento rotatório. Nas bombas rotativas, o líquido recebe a ação de forças provenientemente de uma ou mais peças dotadas de movimento de rotação, que comunicam energia de pressão, provocam seu escoamento. A ação das forças se faz segundo a direção que é praticamente a do mesmo movimento de escoamento do líquido. A descarga da pressão do líquido bombeado sofre pequenas variações quando a rotação é constante. Existe uma grande variedade de bombas rotativas que encontram aplicação não apenas no bombeamento convencional, mas principalmente nos sistemas de lubrificação, nos comandos, nos controles e transmissões hidráulicas e nos sistemas automáticos com válvulas de sequência. Bombas de diafragma. As bombas de diafragma possuem um diafragma como parte alternativa. O movimento alternativo deste diafragma produz a ação do bombeamento. O diafragma pode ser acionado por líquido ou ar. Consequentemente, as bombas são chamadas de bombas de membrana, operadas hidraulicamente ou operadas a ar. Geralmente, o aumento de pressão se realiza pelo empurrar de uma parede elástica que varia o volume da câmara, aumentando e diminuindo alternativamente. Umas ou mais válvulas de retenção, normalmente de bolas de elastômero, controlam o movimento do fluido, que se realiza da zona de menor pressão para a de maior pressão. Bombas peristálticas. Roletes em bombas peristálticas comprimem a mangueira conforme giram, criando um vácuo que retira o fluido. Nada entra em contato com o fluido além dos mangotes ou da mangueira da bomba, eliminando o risco de contaminação do fluido ou vice-versa. O fluido sendo sugado para dentro do mangote, na bomba que está preso pelo rolete do cabeçote e sendo expelido quando o rolete seguinte passa por este mesmo mangote. Conforme os roletes giram, forma-se um vácuo no mangote, puxando mais fluidos para a passagem do rolo seguinte. O fechamento completo do mangote, quando concluído, entre o rolete e a pista, dá à bomba sua ação de deslocamento positivo, impelindo o contrafluxo e eliminando a necessidade de válvulas de retenção quando a bomba não está funcionando. E aqui se finaliza mais um trabalho sobre medição de vazão de deslocamento positivo. Olá, falaremos sobre medidores de vazão eletromagnéticos.
Os medidores de vazão magnéticos ou eletromagnéticos são frequentemente selecionados, pois não oferecem nenhuma obstrução, são rentáveis para substâncias agressivas e suspensões de sólidos e fornecem uma medição de vazão volumétrica altamente precisa, aplicado apenas a líquidos. No entanto, em algumas aplicações especiais, é possível fazer medição de massa. Além disso, os medidores eletromagnéticos oferecem outros benefícios, como a medição de fluidos bidirecionais, que são efetivos para a taxa de vazão de alto e baixo volume e são imunes à mudança nas variáveis de processo. O sensor é colocado em linha e mede uma tensão induzida gerada pelo fluido, conforme ele flui pelo tubo. O transmissor captura a tensão gerada pelo sensor, converte em uma medição de vazão e transmite essa medição da vazão em um sistema de controle. O princípio de operação tem como a base a lei de indução eletromagnética de Faraday, que, por sua vez, estabelece que, quando ocorre a movimentação de um condutor através de um campo magnético, uma tensão é induzida no condutor em questão. Na lei de Faraday, a tensão induzida depende das velocidades relativas entre o condutor e o campo, do comprimento do condutor, do campo magnético ao qual esse está submetido, bem como o ângulo com o qual a interação entre o condutor e o campo ocorre. Para realizar a medição da vazão, é imprescindível que o fluido que atravessa a tubulação tenha um certo nível de condutibilidade. Logo, se um condutor de comprimento move-se em uma velocidade perpendicular a um campo magnético, uma tensão será induzida entre as extremidades do condutor. O campo magnético é produzido através da bobina, localizada no ponto adequado para a formação de campo desejado, e estas são excitadas de acordo com o tipo de medidor. Quando o fluido passa através desse campo eletromagnético é criado, gera uma tensão que é medida com os eletrodos em ambas as laterais do medidor de vazão eletromagnético. Essa voltagem é criada e diretamente proporcional à velocidade da vazão. Agora as vantagens. As vantagens são princípios de funcionamento independente da temperatura, pressão e viscosidade. Mede água até cimento, sem perda de pressão e sem partes móveis. As desvantagens. É necessária a condutibilidade mínima. Encrustação podem causar erros, baixa condutibilidade pode gerar baixa pressão e erros de medição. E aqui finalizamos a parte de medidores de vazões eletromagnéticos. Boa noite, gente, sou o Miliano. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o medidor de vazão em canais abertos. Estamos aqui para poder falar do medidor de vazão em canal aberto, onde são amplamente utilizados em estações de tratamento de água, de esgoto, em sistemas de irrigação, de represamento, entre outros. Os principais tipos são a calha Palmer e a Partial. A calha Partial ela tem um princípio de funcionamento, basicamente uma seção estrangulada que proporciona um represamento do fluido, propiciando uma diferença de nível na entrada da calha e na saída da calha, consequentemente também um aumento na velocidade do fluido no local. Os medidores são instalados um na entrada e um na saída para medir essa
diferença de altura, gerando assim os dados de vazão. A calha Palmer é um dispositivo de medição de vazão em tubos parcialmente cheios, indicado para canais parcialmente fechados, podendo ser acoplado diretamente na tubulação, desde que não haja uma inclinação maior do que 2%. Ambos trabalham a pressão atmosférica para que não haver uma certa turbulência, o que prejudicaria as medições. Temos uma tabela que mostra a vazão de acordo com a espessura do fluido, do local onde o fluido passa, variando aqui de 1 polegada a 96 polegadas, que pegando o menor tamanho, teria uma vazão mínima de 0,4 m3 por hora, podendo também ter uma vazão máxima de 20,41 m3 por hora, tendo certa precisão ainda no sistema, ou em litros por segundo, que varia de 0,11 a 5,57. Os tamanhos são bem variados, variam de acordo com a necessidade da estrutura, podendo variar de poucos litros por hora a milhares de litros por hora. Esse sistema ele tem umas condições básicas de instalação que devem ser obedecidas para que a precisão do sistema seja mantida. O medidor Paschal deve ser instalado precedido um montante ou por um reservatório de grandes dimensões, para que se tenha uma velocidade sensivelmente nula, ou um trecho de canal onde o escoamento seja uniforme, não pode variar, senão alteraria as medições. Contém um medidor instalado na entrada e um na saída. Os medidores devem estar alinhados na mesma altura, longe das comportas ou curvas, para que o escoamento seja bem uniforme e que não haja turbulência, ondas ou vórtices, o que acarretaria medições falsas, alterando a real altura que o fluido se encontra. O medidor de nível deve ser instalado de forma a medir a altura da lâmina de água no início e no final, para que seja feita a comparação. A crista do medidor deve estar rigorosamente em nível, a fim de assegurar a mesma vazão para o mesmo nível ao longo da largura do medidor. Esses medidores eles possuem uma certa precisão, mas devem-se tomar cuidados, pois qualquer interferência no sistema gera dados incoerentes ou levemente alterados, o que poderia não ser um grande problema, mas seriam dados que não teriam a mesma precisão que deveria conter. Então, é isso aí.